Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre tudo que leremos esse ano aqui na área de membros do canal. Então eu faço algumas leituras coletivas e vocês podem participar de uma ou de todas elas. Vou fazer aqui mais ou menos a lista já com os meses em que a gente vai ler. Eu fiz um calendário preliminar, digamos assim. Tem livros de ficção e livros de não ficção. Vou explicar como funciona também a área de membros, faz um tempinho que a gente não conversa sobre isso por aqui. Mas antes de mais nada, eu queria convidá-los para o desafio Arete. Arete é uma palavra grega para a busca pela excelência. E nesse desafio a gente vai passar 21 dias lendo e fazendo alguma atividade física por pelo menos 15 minutos cada, durante todos esses dias, né, dias seguidos. E eu fiz alguns materiais extras, já tem grupo no Telegram de interação, tem um aplicativo pra gente fazer check-in de exercício físico, enfim, tá bem legal e foi desenvolvido realmente para que a gente comece 2026 com tudo. Vou deixar o link para inscrição aqui embaixo e você será muitíssimo bem-vindo nesse desafio. Bom, primeiro para explicar como que funciona aqui a área de membros do canal. Basicamente é uma forma de assinatura dentro do próprio YouTube que você assina por um valor específico mensal que vai debitar ali no seu cartão de crédito. Geralmente é cartão de crédito que o Google permite que você cadastre. E por meio disso você tem acesso tanto a um grupo de interação, que é o nosso grupo do Telegram também só para os membros do canal, como também aos vídeos exclusivos. Hoje aqui no canal tem 4 faixas para os membros. A primeira que é uma de apoio ao conteúdo, então é o valor mais baixinho. Eu até abri aqui para falar certinho o valor para vocês. O apoio ao conteúdo é R$ 2,99 por mês. E aí, neste apoio ao conteúdo, você vai receber o acesso antecipado aos vídeos abertos aqui do canal. Você sempre vai assistir quando eu liberar. Geralmente eu programo aí 2 a 3 dias antes do vídeo sair para todo mundo aqui no YouTube, né, que geralmente os vídeos saem sempre nas quartas à noite e nos domingos de manhã. E claro, você apoia mesmo o meu conteúdo, demonstra aí que você gosta do meu conteúdo, talvez não tenha interesse em participar de leituras, não queira adquirir outros produtos, mas você quer mostrar mesmo, né, esse reconhecimento aqui para o canal. O segundo nível, a segunda faixa, é leitura de ficção. E é importante dizer que cada faixa engloba a outra. Então, se você assina o último nível, você tem acesso a todos os materiais de todos os níveis, tá? Então, leituras de ficção, que é R$ 4,99 por mês. Aqui a gente faz leituras coletivas. Então, a gente comenta sobre esses livros, inclusive sobre os livros que leremos esse ano, que é essa pilha de livros que eu vou comentar com vocês hoje. A gente tem sempre um tópico específico para esses livros ali no Telegram, que a gente vai conversando, vai falando sobre o enredo, vai trocando informações complementares, fala sobre obras de arte, sobre filmes que estejam relacionados, né, a essa obra, enfim. Tem sempre essa troca. Às vezes eu faço algumas reuniões, é um pouco raro porque eu preciso ver que o pessoal tá engajado e que tem um quórum mínimo pra gente fazer uma reunião, mas a gente fez pra e o vento levou e foi muito legal, foi bem produtiva a nossa reunião. O terceiro nível é estudos de não ficção, que aí são as minhas leituras de não ficção, obviamente, né, esse ano já tem 3 programadas, que eu vou comentar aqui com vocês também no final desse vídeo. E o último nível é o Diário Íntimo. O Estudos de Não Ficção é R$ 6,99 por mês e o Diário Íntimo, que é o último, é R$ 7,99 por mês. Se você assinar o Diário Íntimo, você tem acesso a todos os vídeos que são exclusivos aqui para membros, né? E também ao nosso grupo, enfim, tudo que tiver aqui para membros, você vai ter acesso se acessar o último nível, que é Diário Íntimo. Aqui eu coloco o Diário Íntimo porque uma vez ou 2 vezes por mês eu libero também para os membros dessa faixa aqui um vlog exclusivo. Então nesses vlogs eu coloco um pouco do meu dia a dia, como que eu faço as minhas leituras durante o dia a dia e também as minhas anotações, enfim, como que é mais a minha rotina mesmo, né? E aí eu me sinto mais confortável também de mostrar um pouco mais ali na área de membros e na última faixa. Basicamente é assim que funciona, é bem fácil, bem tranquilo, você pode assinar e entrar quando quiser e sair, quando quiser também pausar a assinatura. Geralmente tem uns períodos do ano que eu faço uma análise ali do grupo do Telegram para ver quem que tá ativo e quem tá inativo, e aí eu retiro do grupo, né, porque é um benefício para as pessoas que assinam mesmo aqui a área de membros do canal, então eu não acho que seja justo com os demais membros. Aí geralmente eu faço isso algumas vezes ali. Costuma ser quando muda a leitura, porque eu sei que tem muita gente que assina para uma leitura específica e depois troca, né? Enfim, é assim que funciona, resumidamente.
Vamos então para o nosso calendário. A gente vai começar o ano lendo O Conde de Monte Cristo, uma leitura que eu quero fazer há muito tempo. Vou aproveitar essa edição maravilhosa do Clube de Literatura Clássica que chegou em 2025. E eu também tenho no meu Kindle a edição da Zahar. Então são essas as duas edições que servirão aqui de apoio especialmente na minha leitura. O Conde a gente vai começar ainda em janeiro. Então eu estou planejando aí para começar provavelmente no dia 26 de janeiro. Então, na última semana, a gente começa a leitura do Conde. E a gente vai ler mais ou menos uma parte por semana. É um livro bem fluido de ler, tem um monte de diálogo, todo mundo devora. Então, não se preocupem, parece muita coisa, mas a gente vai dar conta. E eu, inclusive, preciso dizer que esses calendários, eles sempre são flexíveis. Então, se eu vejo que o pessoal tá patinando um pouco, não tá dando conta, eu rearranjo. Ou quando acontece alguma coisa comigo também, como foi o caso, por exemplo, da minha mudança no final de dezembro, que não era algo planejado, então eu rearranjei esse calendário, porque o objetivo é sempre que eu faça vídeos exclusivos aqui, então, um vídeo por semana, ou um vídeo a cada 2 semanas, comentando alguns pontos, trazendo algumas coisas para discussão, e também para que a gente continue mais ou menos no mesmo ritmo no grupo do Telegram, né? Então aqui é um esboço de calendário, e eu acho que vai funcionar, eu deixei uns espaços entre livros também para ajustar caso seja necessário. Mas enfim, passaremos, então, a última semana de janeiro e o mês inteiro de fevereiro lendo O Conde de Monte Cristo e encerramos no início de março. Então, essa será a primeira leitura aqui das leituras de ficção da área de membros. Depois vamos ler outro livro que tem tudo para ser bem gostoso de ler também e que eu estou saudade de ler esse escritor. Então, em março, leremos Grandes Esperanças, de Charles Dickens. Aqui a edição é da Penguin, né? Então ela tem um tamanho um pouco menor. Eu sempre uso as minhas próprias edições aqui para fazer o calendário, obviamente, mas eu costumo ver também se as outras têm a mesma divisão de capítulos e eu já sei mais ou menos como flui em cada edição, né? Então, por conta disso, eu consigo fazer um calendário aqui que funciona bem. Em março e abril, então, leremos Grandes Esperanças. Aqui na minha edição eles têm umas 700 páginas, mais ou menos, tá? Em abril, nós começaremos a leitura de um clássico da literatura brasileira, que eu também queria muito ler esse ano, e leremos, então, Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Esse livro aqui a gente lê mais ou menos em um mês e uma semana. Ele tem cerca de 400 páginas. Eu usei tanto essa edição aqui, que é a edição antiga da editora Globo, como também a edição nova que sai pela Cia das Letras. Se eu não me engano, eu vi que a divisão é a mesma, né? Aí o mês de junho será para a leitura de um único livro, que é A Leste do Éden, do John Steinbeck. Eu fiz a leitura recentemente, comentei no último vídeo aqui do canal, de As Vinhas da Ira. Eu gostei muito da escrita do Steinbeck, não amei tanto assim aquela narrativa, especialmente final, mas enfim, gostei do livro no geral e tô com altas expectativas para esse aqui. Acho que eu vou gostar ainda mais desse, então leremos no mês de junho. E no mês de julho começaremos a escalada por uma grande montanha, que é a Montanha Mágica, de Thomas Mann. Eu tô com essa edição aqui, mas eu também recebi a nova edição da Sétimo Selo, que é essa daqui. E também vai vir este mês aqui, né, porque foi o box do Clube de Literatura Clássica, a edição deles de A Montanha Mágica. O que acontece é que esse ano o Thomas Mann entra em domínio público, então vocês vão ver aí pipocar várias edições dos livros dele. Eu usei como base essa daqui para fazer o calendário, porque eu conheço mais ou menos o número de páginas que eu consigo ler nessas edições da Cia das Letras, mas eu vi também a outra edição, também tem a mesma divisão de capítulos, tudo certo, tá? Só para avisar que eu usei essa daqui para base mesmo do meu calendário. E nós leremos A Montanha durante o mês de julho e durante o mês de agosto inteiro, só esse livro aqui, né, de ficção. Então vai ser uma imersão pela Montanha Mágica. O mês de setembro será mês de Ernest Hemingway, que eu estou com saudade de ler Hemingway. E leremos então Por Quem os Sinos Dobram, que é um título dele que eu acho lindíssimo, né? Também será um livro só durante todo o mês, então imersão em Ernest Hemingway no mês de setembro. E por fim, o mês de outubro e o mês de novembro, teremos 2 meses para ler O Idiota, de Fyodor Dostoiévski, que a base do meu calendário, né, foi feita aqui com essa edição do Clube de Literatura Clássica também, que é uma edição que eu amo, que eu acho linda, inclusive. E eu dei uma olhada também no e-book da Penguin, Cia das Letras, né, Penguin,
para O Idiota e fiz mais ou menos essa divisão de calendário. Então, dezembro, a princípio, não temos nada, né? Mas, como eu sei que às vezes a gente precisa mexer nesse calendário, precisa mexer nas metas, ou precisa também encaixar alguma outra leitura, porque adoramos por aqui encaixar outras leituras que sejam do nosso interesse, eu deixei aí o último mês sem nada e a gente vê, então, né, se encaixa outra leitura ou se aumenta alguma meta específica por aqui. Mas essas serão as leituras, então, de ficção aqui da área de membros. Como vocês puderam ver, todos os livros estão na minha lista de 12 livros para 2026 e eu busquei realmente leituras que eu tenho muito interesse de ler. As pessoas ali do grupo também já tinham interesse, já falavam sobre esses livros, e que eu acho que todos esses livros aqui da lista, sinceramente, estão naquele cânone de livros essenciais da literatura, né, digamos assim. Acho que uma lista bem legal. Agora, em não ficção, como eu tenho alguns livros bem grandes por aqui, a leitura será um pouco mais lenta, e nós já estamos fazendo desde dezembro a primeira leitura aqui, que é também a primeira do ano, né, de 2026, que é a biografia de Winston Churchill. Esse calhamaço de mais de 1000 páginas. Então a gente tá aqui, mais ou menos, né? Eu rearranjei o calendário, como eu falei, por conta da minha mudança. Então quem quiser começar a ler esse livro, dá, tá? Porque a meta que eu fiz é bem tranquila, justamente porque eu sei que livros de não ficção demandam pesquisas da gente e também porque o meu ritmo é sempre mais lento em não ficção. Então a gente vai terminar a leitura desse livro aqui só em março, tá? Então é uma leitura realmente lenta. E aí no final de março a gente começa a próxima leitura de não ficção, que será a biografia de Maria Antonieta pelo Stefan Zweig. Outro livro da minha lista, né? E eu gosto muito de ler um Zweig por ano. Eu acho que ele é um escritor maravilhoso e essencial pra gente também. E a vida dele é fascinante. Eu li a autobiografia dele, né, recentemente. Terminei no início do ano passado, se eu não me engano. Mas enfim, leremos então Maria Antonieta. E a partir então de junho, nós começaremos Pedro o Grande, de Robert K. Massey. Essa biografia aqui que eu já queria ler há muito tempo, que é também gigantesca, também um calhamaço de mais de 1000 páginas. E aí temos leitura deste livro pelo menos até setembro. Essa é a programação aqui do calendário. Como vocês puderam ver, também tem bastante tempo sobrando no final. Aí a gente geralmente vota ali no grupo, eu peço sugestões, eu coloco alguns livros de não ficção aqui que eu quero muito ler. Então, a gente vai conversando sobre isso também no decorrer do ano, sempre no nosso grupo do Telegram. Mas, basicamente, são essas as leituras, então, que vocês podem fazer comigo no ano de 2026. Eu tô bem empolgada com cada um desses livros aqui, altas expectativas e acho que vai ser um ano bem produtivo. Então, se você quiser fazer qualquer uma dessas leituras aqui ou demonstrar apoio também aqui ao canal, tem sempre um botão embaixo do vídeo que é Seja Membro. Ali você clica, você seleciona qual é o nível, você coloca ali a forma de pagamento e você já participa da área de membros aqui do canal. Um adendo importante é que eu já fiz muitas leituras conjuntas que eram mais amplas, digamos assim. Por exemplo, com vídeos introdutórios, com metas mais densas, com mais vídeos. Por exemplo, no caso de Moby Dick, que eu fiz ano passado, e tem material para vocês adquirirem se quiserem, foi uma leitura que eu fiz vídeos de 30 minutos a cada 10 capítulos, eu fiz meia hora de introdução, fiz 2 reuniões, enfim, uma leitura conjunta mais robusta, digamos assim. Quando é esse tipo de leitura, eu faço separado numa plataforma e eu faço de livros que eu já li. Livros que são releituras, no caso, porque aí eu consigo direcionar e mesmo assim, eu não gosto de pegar muita informação antes de iniciar um livro. Eu percebi que essa é uma característica bem minha, e muitas pessoas também são assim, de começar um livro e de fato entrar naquela história, entrar naquela narrativa, sem muita informação prévia, pra gente não criar expectativas erradas e também não ter spoiler, ou enfim, não ter de fato o que observar, sabe? Eu gosto de perceber por mim mesma aquilo que eu devo prestar atenção numa obra. Então é por isso que eu estou fazendo esse tipo de leitura aqui na área de membros, que é uma leitura mais tranquila, o calendário não é tão fechado, a gente consegue ajustar ali e conversa tranquilamente no nosso grupo. E essas leituras coletivas mais densas eu faço separadamente, né? Não sei se eu vou fazer alguma esse ano, mas se eu fizer, eu com certeza vou avisar vocês, não se preocupem. Mas essa é a ideia aqui com a área de membros. Então é um valor bem simbólico ali, no máximo
dá R$8, né? Que é bem pouco, convenhamos. Até porque o YouTube converte pro dólar e aí vocês já viram quanto é que fica. Mas eu gosto de fazer algo mais acessível e mais tranquilo de se fazer aqui na área de membros com essas leituras, que são leituras essenciais, são leituras também detalhadas, também profundas, mas de uma forma um pouco mais tranquila e acessível para vocês e para mim. Então é isso, espero que tenha ficado tudo explicado. Espero vocês então para essas leituras, já comentem se vocês já leram ou querem ler algum ou alguns desses livros aqui que eu mostrei para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem suas curtidas, inscrevam-se no canal, tudo isso é gratuito e me ajuda bastante também. E até o próximo vídeo.